Então, o texto diz o seguinte: o amor e o orgulho. Cuide para que o seu orgulho não dificulte sua capacidade de amar, pois o coração adoece quando é manchado pela frieza. O amor é capaz de dissolver o orgulho quando a pessoa se dispõe a reconhecer o complexo que o alimenta. O orgulho é equívoco que se fortalece com a inferioridade pessoal não percebida. Quanto mais você se esforça por amar seu semelhante, sobretudo aqueles que se encontram bem próximo a você, em seu núcleo familiar, menores serão as chances de o orgulho se instalar em sua consciência. Quando você perceber que um sentimento de orgulho está impedindo sua aproximação de alguém, cuide para o reconhecimento do que lhe provoca distanciamento do outro. Não se esqueça de que o orgulho é silencioso e muitas vezes se disfarça como amor próprio. O amor, que é alimentado diariamente pelo afeto, costuma quebrar a rigidez imposta pelo orgulho. Nunca coloque seu orgulho acima das suas relações afetivas. Nada vale mais do que a boa conexão afetiva já construída com alguém. Não permita que seu amor pelo outro seja maculado pelo orgulho que nasce em seu mundo interior. Seu amor é o seu melhor escudo contra toda e qualquer maledicência que seja utilizada para afastá-lo de alguém. Qualquer preconceito gerado pelo seu orgulho se transforma em vigorosa barreira contra o amor. Ame além das aparências, sem se deixar contaminar pelo modismo, pela exigência coletiva. O amor que se sente é pessoal, intransferível e não possui condicionante. O amor não exclui a ninguém por preconceito de qualquer natureza, muito menos por diferenças culturais. Ame sem impor a sua cultura e não exija conversão a seu modo de pensar. Quem ama, ama o espírito. Seu amor à pátria não pode ser maior do que o amor à pessoa, pois o ser humano é a razão para a existência de uma nação. Não considere que seu coração deva pertencer exclusivamente ao coletivo, pois o amor deve primeiro acontecer na relação pessoa a pessoa. O orgulho pátrio não deve superar o respeito ao outro, quem quer que seja e de onde quer que venha. Acima das convenções sociais, há um amor incondicional, que nada exige ou espera do outro, muito menos discrimina alguém. O amor ao espírito é aquele que não se limita ao personagem que se apresenta nem esbarra em qualquer preconceito. Isso vai se ter aí sobre o amor e o orgulho, né? E Alcione, seja bem-vindo na sala Chico Xavier e fale um pouquinho de você, onde você é congregado, dá palestra, frequenta. Eu sou Alciane Silva, sou palestrante, faço palestra aqui em Salvador, em várias casas, faço no interior, aonde me chamarem. Estou no movimento, porque estar em uma casa demanda mais tempo, não é? E
para mim, é pouco tempo, porque eu faço muitas palestras, então eu estaria comprometendo alguma das partes. Mas ajuda em muitas casas, aqui de Salvador, como também no interior. Então a gente precisa estar em primeira mão pela causa. Eu estou em primeira instância pela causa, sempre. Oração da felicidade. Senhor, permita-me a ser feliz, mesmo diante da minha própria ignorância e superando as condições adversas em que nasci. Deixa-me, enquanto busco sair de meus equívocos, sentir alegria e viver com determinação, confiante na sua misericórdia. Consinta-me, enquanto ajudo o meu próximo, tão sofredor quanto eu, perceber a vitalidade nas coisas e nas grandezas da vida. Encoraja-me para que, mesmo na dor ou no sofrimento, na luta diária, pela minha subsistência, viva com coragem e consciência de minhas limitações, buscando superá-la com harmonia. Deixa-me levar aos outros a felicidade que sou portador e a certeza de que a minha força vem de nossa íntima e perene ligação. Conceda-me a aventura de tanto quanto enxugar lágrima, também entender o sentimento que a faz surgir, transformando-no no amor que traz a felicidade. Incentiva-se a alcançar a felicidade possível, disseminando por onde passar a serviço do seu infinito amor. Permita-me continuar dono do meu destino, com a capacidade de administrar minha liberdade a serviço da construção de um mundo melhor. Que assim seja, que tenhamos um trabalho glorioso, iluminado, abençoado, uma noite com saúde e uma noite na paz de Cristo. Está com você, Alcione, a palavra. Então, vamos lá. Boa noite, que seja uma noite de reflexão, que possamos amadurecer mais um pouquinho e tentar aplicar essa lei na nossa caminhada evolutiva. Porque nós temos vivido tempos bem difíceis. E muitas vezes dá a impressão de que estamos andando para trás. É claro que não estamos, porque vivemos uma lei de progresso, e o que a gente pode é estagnar, mas retroagir não. Mas diante de tanto avanço científico, tecnológico, cultural, as barbaridades que nós temos presenciado e que muitas vezes nós mesmos estamos cometendo, nós estamos com essa sensação de que estamos dando para trás. Ainda geramos tantos desatinos, mesmo com todos os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus, mesmo com toda a orientação da espiritualidade benfeitora, e ainda com exemplos de pessoas que estão totalmente voltadas para o bem. Ainda uma grande parcela da humanidade parece sentir prazer em ser cruel. Quantos de nós ainda é capaz de discriminar nosso semelhante pela cor da pele, pela orientação sexual, pela identidade de gênero? Como é possível nos sentirmos incomodados com a singularidade do outro? Porque nós todos somos seres singulares. Como é possível agredirmos alguém se vivemos clamando por paz? Como é possível tanta intolerância religiosa se Deus está em tudo e em todos? Como é possível entrar no perfil da rede social de alguém somente para agredir? E muitos ainda dizem assim, mas é famoso, ele está ali, a gente tem que falar mesmo da vida dele. Será que nós temos mesmo esse direito de entrar por uma pessoa pública e agredir essa pessoa? Como é possível ainda vivermos tanta discussão em torno de assuntos
Então, sem porquê nem para quê. Porque tanta gente opta por disseminar o preconceito e o ódio. Tudo isso ainda acontece porque não escolhemos o amor como ação diária para evoluirmos o tanto que a gente pode e o tanto que a gente deve. Ainda não instituímos essa lei, a lei do amor, como a única solução para evoluir. Lázaro, nessa lei do amor, nessa mensagem, a lei do amor, ele diz assim: no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, Lázaro ele vai falando justamente do nosso processo evolutivo. Assim, quando fomos criados simples e ignorantes, nós agimos por instintos. Mas, incrivelmente, depois de tanto avanço, quantos de nós ainda agem por instinto? E aí vamos evoluindo, e mais avançados e corrompidos, nós temos sensações. E mais instruído e purificado, nós temos sentimentos. Nós já evoluímos muito, porque não estamos mais na categoria de espíritos primitivos. Mas ainda precisamos evoluir mais, porque ainda nos debatemos em pontos tão banais. Ainda somos capazes de agredir, ainda somos capazes de guerrear, clamando por paz, mas ainda estamos guerreando. E Lázaro disse que o amor é o requinte do sentimento, ou seja, é o ponto mais sublime, é o sentimento mais nobre, e é o sentimento considerado pela espiritualidade como o sentimento mais nobre. É a partir do amor que nós vamos nos tornar um espírito puro. Nós precisamos, e com urgência, aprender a amar. Lázaro, ainda nessa mensagem, ele diz: não amor no sentido vulgar do termo, mas esse só interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quando ele diz não amor no sentido vulgar do termo, vulgar é aquilo que é comum, que é banal. Então, embora muitos de nós entendam vulgar como aquilo que coloca o corpo à mostra. Na verdade, vulgar é o que é banal, o que é comum. E Lázaro claramente nos disse que nós banalizamos o amor. Facilmente nós dizemos que amamos. E facilmente nós dizemos que deixamos de amar. Como você conquista algo e você perde? O que você tem, você não perde. O amor é tudo aquilo que transforma, que regenera, que liberta, que deixa o outro livre para viver da forma que ele escolheu. O amor, ele se transforma. Então, o que pode terminar é uma relação. Mas se existe, de fato, o sentimento do amor, ele nunca vai terminar. Então, nós precisamos, de fato, rever esse nosso entendimento em torno do amor. Porque o amor é o maior mandamento de Deus. Tanto que, quando os fariseus, eu vou ler essa passagem, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar aos saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Porque Jesus, o tempo todo, era experimentado. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor, Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, deixando muito claro que para evoluirmos e para nos tornarmos espíritos puros, nós precisamos aprender esses dois mandamentos. E aí, será que nós já conseguimos? Para entender essa lei de amor, que amor não é o que acelera o coração, dopa os sentimentos, arrepia a alma. Isso é paixão. Amor também não é ter que ter alguém. Isso é apego.
é carência. Amor é o que liberta, é o que regenera, é o que transforma. E nós precisamos compreender, de uma vez por todas, o amor, para aplicarmos na nossa vivência diária. Nós não podemos dizer que amamos sendo intolerantes. Nós não podemos dizer que amamos sem desenvolver a capacidade de perdoar. Nós não podemos dizer que amamos quando julgamos o tempo todo. Nós não podemos dizer que amamos quando ainda discriminamos o nosso semelhante pela cor da pele, pela identidade de gênero, pela orientação sexual, pela religião que ele escolheu. Então, é a partir desses 2 mandamentos que nós vamos compreender a importância da lei de amor. Lei é aquilo que existe para manter a ordem. Então, Deus criou leis para manter a ordem física e moral do universo. Por que será que estamos no mais completo desequilíbrio? Porque não estamos aplicando as leis de Deus na nossa vivência diária. Não estamos aplicando a parte que nos cabe dessas leis de Deus nas nossas relações. Então, quando nós conseguirmos aplicar essas leis, nós não estaremos mais experimentando dor e sofrimento. Porque nós não fomos colocados aqui para sentir dor e sofrer. Isso é um discurso muito mal aplicado no movimento espírita. Nós estamos aqui para sofrer. Nós estamos no mundo inferior e estamos aqui para sofrer. Deus é amor. Deus, ele não ama. Deus é o próprio amor. Sendo ele o próprio amor, como é que ele criaria espíritos para sofrer? Então, o sofrimento tem sido escolha nossa. A dor tem sido escolha nossa. Nós temos processos reeducativos. Mas isso não significa que nós precisamos experimentar 2 sofrimentos. Porque quando nós desenvolvemos uma lógica, um entendimento acerca de tudo que nós estamos vivenciando, que na verdade nós mesmos buscamos, porque quando não aplicamos o livre-arbítrio da forma correta, e livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas, quando nós não fazemos as escolhas acertadas, nós comprometemos a nossa liberdade. Então, nós sofremos e sentimos dor por escolhas nossas. Porque quando desenvolvermos uma lógica em torno de tudo que estamos vivenciando, entendendo que é Deus, por ser amor, justiça e misericórdia, que está nos dando mais uma oportunidade para aprendermos, nós não iremos mais sentir dor. Passaremos pelas nossas aflições com entendimento de que fomos nós que buscamos tudo isso. Então, não existe essa lógica de que estamos aqui para sentir dor e sofrer. Não existe essa lógica de que é a dor que nos faz crescer. Se de fato fosse a dor, esse potencial para crescimento, já estaremos todos bem crescidos. Já estaremos todos na condição de espíritos puros. Porque de dor a gente entende. Então, não é a dor que nos torna capazes de olhar para frente, de seguir adiante, de respeitar o nosso semelhante. É o amor. É aprender a amar. Amor não é aquela vozinha mansa, não é chamar de irmão. No processo de amar a todos, porque infelizmente não conseguimos respeitar a todos. Então, nós precisamos desenvolver a lógica em torno do que é essa lei do amor. Vocês estão me ouvindo? Ok. Como aplicar esses 2 mandamentos na nossa vivência? Como vivenciar a lei do amor a partir dos 2 mandamentos? Então, a gente vai começar com o amar a Deus. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. A gente precisa focar nessa palavra, de todo o teu entendimento. Nós não temos a condição moral de conhecer Deus na sua totalidade. Porque nos falta condição moral para isso. Mas aquilo que nós já somos capazes de entender, nós precisamos amar a Deus. Mas o que é amar a Deus? É colocar Deus no altar e ficar Senhor, Senhor? É chamar o outro de irmão?
que é que, na verdade, significa amar a Deus? Será que todos nós já amamos a Deus? Já conseguimos colocar Deus acima de tudo e de todos? Será que já conseguimos enxergar Deus em tudo e em todos? Então, amar a Deus, ela nos coloca essa possibilidade através da fé. E ter fé não é dizer que Deus existe. E olhar ainda para o céu. Porque a maioria de nós foi ensinada assim. Deus existe? Existe. E aí olha para o céu. Dizer que Deus existe é pouco. Nós precisamos é crer em Deus. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou isso. Seja feita a tua vontade. Nós estamos nos comprometendo nessa oração do Pai Nosso. Ter fé é confiar. É confiar que a vontade de Deus é que precisa se estabelecer. Porque Ele sabe de tudo. Ele conhece todas as nossas reais necessidades. Então, como podemos dizer que amamos Deus quando nós não compreendemos que foi a vontade dele que se estabeleceu? Como nós podemos dizer que amamos Deus se nós questionamos os desígnios do Pai? Quando podemos dizer que amamos Deus se nós não enxergamos Ele em tudo e em todos? Então, quando nós falamos, seja feita, Pai, a tua vontade, é entender que Deus, Ele sempre dará aquilo que de fato nós necessitamos. Não é o que nós merecemos, porque esse discurso também é infundado. Merecimento, o entendimento de merecimento para muitos de nós é barganha. Ah, eu fiz isso, eu mereço receber. Não, você vai conseguir, você merece. Você é uma pessoa tão boa. Então, tem tanta gente cumprindo as leis de Deus e não tendo as coisas que deseja. Então, que Deus é esse que dá um e não dá outros? Que Deus é esse que entende que um merece e outro não merece? Então, Deus não trabalha com merecimento. Deus trabalha com necessidade evolutiva. Nós teremos aquilo que nós precisamos. Nós teremos aquilo que já temos condição de ter. Porque Deus, Ele ama a todos os filhos dele. Ele enxerga todos os filhos dele, a mais vil das criaturas, como filho dele. Portanto, todos os filhos dele terão aquilo que necessitam. Então, Deus precisa ser colocado acima de tudo. Quando nós colocamos Deus acima de tudo, nós freamos as nossas imperfeições. Quando nós colocamos Deus acima de tudo, nós vamos enxergar Deus em tudo e em todos. Então, não enxergaremos mais aqueles irmãos que cometem atrocidades, nós não olharemos para eles e diremos assim: tomara que ele seja preso e que ele passe pela mesma coisa. Será que alguém aqui nessa sala já pensou assim? Já verbalizou essas frases? Quando assistimos esses noticiários, todos os dias são notícias tão cruéis. Pai matando filho matando pai, pessoas sendo assassinadas por um celular, pessoas sendo assassinadas por serem homossexuais, transexuais, travestis, pessoas sendo assassinadas por um time de futebol, pessoas sendo assassinadas pelo fato de ser mulher. Então, quantas vezes, todos os dias, são essas notícias que nós recebemos e quantos de nós, ao ouvir essas notícias, diz assim: tomara que ele seja preso e lá ele passe pela mesma situação. Como eu posso dizer que eu amo Deus se eu não consigo enxergar Deus na criatura mais vil? Naquele que rouba, naquele que mata, naquele que estupra, naquele que fala mal de mim. Então eu ainda não consigo compreender Deus naquilo que já me é possível. Eu ainda não consigo enxergar Deus como amor, justiça e misericórdia. Deus não ama. Ele é o próprio amor. Deus não é justo. Ele é a própria justiça. Deus não é misericordioso. Ele é a própria misericórdia. Nós é que precisamos, e com urgência, aprender a amar, a ser justos
e misericordiosos. E nós vamos conseguir isso quando nós, de fato, colocarmos Deus acima de tudo e de todos. Não é enxergarmos no outro, porque nós temos as nossas fragilidades também. Nós precisamos enxergar Deus no outro, porque é assim que nós vamos barrar as nossas violências. É por isso que Jesus encerrou todos aqueles mandamentos trazidos por Moisés com o objetivo de barrar a violência. Todas as leis trazidas por Moisés foi com esse objetivo, de barrar a violência. Então, quando ele encerra aqueles 10 em 2, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, é porque eu vou colocar Deus acima de tudo. Então, se eu coloco Deus acima de tudo, eu não vou roubar, não vou matar, eu vou honrar o pai e a mãe. Então, é entender que a lei máxima é a lei do amor. E, primeiro, nós precisamos colocar Deus acima de tudo e de todos. Esse é o nosso primeiro caminho. Amar a Deus. O segundo caminho para que possamos, de fato, constituir essa lei máxima como a nossa regra é amar o próximo como a ti mesmo. Mas como é que se processa isso? A gente ainda ouve pessoas dizerem assim, como é que eu vou amar o outro como eu me amo? É porque, na verdade, eu não me amo. Então, eu não compreendo esse mandamento. Como é que se processa o amar o próximo como a ti mesmo? A gente, primeiro, precisa partir do amar ao próximo ou amar a si mesmo. O que é que vocês acham? Ou melhor, o que é que vocês pensam? Que a gente não está mais no tempo de achismo. A gente tem que ter certeza. O que é que deve vir primeiro? O próximo ou si mesmo? Questão do Enem. A gente deve amar O áudio está fechado, Fidel. a brilhar. Está ouvindo, não? Não estou te ouvindo. Então, vamos entender aqui como é que se processa. O amar a si mesmo. Qual é a pessoa que vocês mais amam? Eu vou sair daqui. Primeiro, eu, né? Continua sem áudio. Se a gente não se ama, Uma como é? doutrinária é um momento de despertamento. Se eu não me percebo no contexto, não adianta estar assistindo a doutrinária. Quem é a pessoa que vocês mais amam? Que pergunta difícil, Alcione. Qual é a pessoa que a gente mais ama? Tá todo mundo sem áudio aí, viu? Não tá falando. Não, eu tô Deus. difícil, né? Deus. Eu estou ouvindo, viu, Alcione? Agora eu acho Vocês que. estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo o pessoal Eu também. não estou ouvindo nenhum de vocês. Eu acho que tem que sair e voltar de novo. Você está Eu ouvindo, vou Gui? continuar aqui. Não, Tá, pode tá continuar. saindo áudio de ninguém aí. Normalmente, as pessoas dizem assim, eu amo, a pessoa que eu mais amo, meu filho, o meu pai e minha mãe. Então, não entendeu esse ensinamento de Jesus. Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, ame primeiro você. Eu preciso amar primeiro a mim. Eu preciso me revestir dos melhores sentimentos, porque a gente só dá o que tem. Então, se eu não tiver o suficiente para mim, o que eu vou dar ao outro? Eu vou dar o pouco que eu tenho, que vai me fazer falta. Então, eu vou sempre cobrar do outro. Me dediquei tanto, amei você, deixei de fazer, supri suas faltas. Então, claro que, se eu não tenho o suficiente para mim e eu dou para o outro, em algum momento, eu vou querer de volta. Então, Jesus nos ensina o amor próprio, que é tão falado, mas que ainda não foi desenvolvido pela maioria de nós. Então, no que se traduz o amor próximo? Não é dizer primeiro eu, segundo eu, terceiro, quarto, quinto, quando der o meu próximo mais próximo. Porque isso não é amor.
Isso é egoísmo. Então, Jesus nos ensina o amor próprio, que se traduz no respeito e na aceitação de si mesmo. Será que eu me respeito? Será que eu me aceito? Porque quando eu permito que o outro invada todos os meus espaços, ultrapasse todos os meus limites, eu não me respeito. Quando eu permito isso para ser aceito, para ser reconhecido, para que alguém fique, isso não é respeito. Isso não é amor próprio. Quando eu modifico o meu ser para agradar alguém, isso não é amor próprio, porque não existe aceitação. E quantos de nós está se modificando para agradar o outro? Se o outro não está gostando do corte do cabelo, da roupa que veste, das pessoas que se relacionam, e você modifica tudo para agradar o outro, isso aí não é respeito, nem aceitação de si mesmo. Se não existe o amor próprio, como é que eu vou conseguir amar o meu próximo? Então, para que serve esse amor próprio? Apenas para a gente bater no peito e dizer que eu me amo? Primeiro eu, sempre eu? Não. O amor próprio ele serve para estabelecer uma boa relação. Primeiro comigo mesma, porque se eu não conviver bem comigo, eu vou conviver bem com quem? E estabelecer uma boa relação com o outro. Porque quando eu estou bem comigo mesma, quando essa relação eu comigo mesma é equilibrada, é satisfatória, existe respeito, existe amor, existe compreensão, a minha relação com o outro vai ser satisfatória. Porque eu não vou cobrar do outro. Porque eu tenho para mim. Não é que eu não vá gostar, eu não vá viver uma relação de respeito, de justiça, porque eu não preciso que o outro me respeite. Não é isso. É entender que eu preciso ter o suficiente para mim, para que eu não possa viver de migalhas. Mas então, como desenvolver esse auto-amor? O primeiro passo é cuidar de si mesmo. A gente não pode falar de lei de amor sem entender que eu preciso nutrir esse amor por mim, para que eu possa conviver bem com os outros. Cuidando de mim mesma. E esse cuidar de si mesmo se reflete no cuidar do físico, não para cultuar um corpo. Emily disse que o rapaz estava na academia. E Fidelis disse, tem que cuidar do corpo. Sim, nós precisamos cuidar do corpo porque o corpo é um instrumento para nós espíritos estarmos aqui. Mas tem gente cultuando um corpo. Tem gente morrendo porque está se utilizando de tantos procedimentos estéticos, de tantos procedimentos invasivos que estão morrendo. Então, cuidar do corpo físico a título de preservar essa máquina para estarmos aqui. Cuidar da mente. A pandemia serviu para nos mostrar o quanto estávamos adoecidos. Porque em menos de uma semana, convivendo consigo mesmo, muita gente adoeceu. Então, cuidar da mente, a saúde mental, ela está relacionada à forma como se reage às exigências da vida. Tem gente adoecendo porque não está conseguindo estabelecer ali na sua vivência diária todas as exigências que essa sociedade hipócrita e cruel, adoecida, tem exigido. Mas também é cuidar do emocional, que é a capacidade de administrar as próprias emoções. Então, tem muita gente adoecendo porque não está dando conta das emoções. E cuidar, sobretudo, do espiritual. E o espiritual, gente, vai além das religiões. O espiritual é se enxergar enquanto espírito, porque muitos de nós ainda não conseguem se perceber enquanto espírito. Fala assim, o meu espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. Eu tenho um corpo porque eu preciso desse corpo para atuar aqui no plano físico. Desenvolvendo esse auto-amor, eu também preciso desenvolver na relação eu comigo mesmo tudo aquilo que nos ensinaram a ser com o outro. Seja tolerante com sua mãe, com seu irmão, respeite seu coleguinha. Primeiro, precisamos ensinar que essas virtudes precisam ser desenvolvidas na relação eu comigo mesma. Eu preciso ser paciente comigo, ser tolerante comigo, porque a gente só dá
o que tem. Se eu não tiver o suficiente para mim, como é que eu vou dar o outro? Se essa paciência não é suficiente para mim na relação eu comigo mesma, como é que eu vou ser paciente com o outro? Então, todas essas virtudes, primeiro eu preciso estabelecer na relação eu comigo mesma. Também é desenvolver o aprender a dizer não. Não, eu não quero, não, eu não vou, não, eu não posso. Porque tem muita gente dizendo sim quando precisava dizer não. E está adoecendo. Amar não é dizer sim. Tem um poeta russo que ele diz assim: onde tudo é aceito, desconfio que é a falta de amor. Se você está dizendo sim para tudo e dizendo que ama, com certeza, isso não é amor. É escolher a melhor parte. Eu preciso aprender a escolher a melhor parte, aquela que ninguém vai retirar de mim. Escolher a melhor parte é escolher aquilo que me mantém de pé, em equilíbrio. E também buscar ajuda. Quando a gente se ama, a gente busca ajuda quando percebe que não está bem. Porque se eu não estou bem, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso buscar ajuda de quem realmente tem condição de me ajudar. Mas é entender que em muitos momentos a gente vai precisar buscar ajuda de um profissional. Porque muitos espíritas estão dizendo assim: ah, não, vai para o centro espírita, toma água fluidificada, toma um passe, faz desobsessão. Mas em muitos momentos a gente vai precisar de um acompanhamento médico. A gente vai precisar de um psicólogo. Em muitos momentos até de um psiquiatra. E está tudo bem. O que não está bem é não cuidar de si mesmo. O que não está bem é não se amar. Porque quando eu não me amo, a relação com o próximo não vai ser de amor. Então, é se amar para que eu possa amar o próximo. Mas quem é esse próximo? Será que a gente já está conseguindo entender que o próximo são todos que estão ao meu redor? É a minha família, são os meus amigos, mas também os meus inimigos. É também o que rouba, o que mata, o que estupra. Então, nós precisamos entender que o próximo são todos que estão ao nosso redor. Quando falamos desse próximo, nós precisamos perceber como estão as nossas relações. Existe solidariedade ou existe indiferença? Quantas vezes nós estamos sendo indiferentes é lá em casa, é no seio familiar. Quantas vezes nós estamos sendo indiferentes com os nossos companheiros de trabalho dentro da casa espírita? Fala-se tanto de amor na casa espírita. Mas quantos de nós está longe de compreender esse sentimento mais nobre? Então, é perceber nas nossas relações é uma reflexão individual. Você se sente aceito no seu círculo social? A gente precisa fazer essa análise. Mas também nós precisamos nos perguntar: eu aceito as pessoas? Porque a vida é uma via de mão dupla. Eu não posso só receber. Eu também tenho que dar. Então, eu preciso olhar para o meu próximo e entender que o próximo é o homossexual, o transexual, o heterossexual, é o polêmico, é o jovem, é o idoso, é o rico, é o pobre, é o preto, é o branco, é o intelectualizado, é também o não intelectualizado, é o tatuado, é o pobre, é o rico, é o torcedor do Bahia, é o torcedor do Vitória. Então, nós temos que entender que o próximo é aquele ser singular e complexo. Então, eu tenho que olhar para o próximo e refletir. Quem é esse para mim? Entender que diferenças não são defeitos. Nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Ninguém tem que ser igual a ninguém. Então, nós precisamos aprender a respeitar as nossas diferenças. Nós vivemos uma lei de sociedade para aprendermos a amar. A partir das diferenças é que nós crescemos. É a partir das diferenças que eu entendo que o que eu não gosto no outro é o que eu preciso trabalhar, porque eu não tenho por que mudar o outro. Eu não tenho nem esse poder de mudar o outro.
Então, nós precisamos aprender a conviver nas diferenças. É entender que não basta chamar o outro de irmão. Nós precisamos sentir o outro como irmão. É muito comum no movimento espírita se chamar o outro de irmão. Mas observem que muitas vezes, chamando o outro de irmão, nós estamos julgando. Mas meu irmão? Muitos momentos, chamando o outro de irmão, nós estamos condenando ele. Então, não basta chamar de irmão. Nós precisamos sentir o outro como irmão. Como manifestar esse amor ao próximo? Jesus tem uma máxima. Assim, em tudo, faça ao outro o que você quer que o outro lhe faça. É muito comum se falar, faça o outro o que você quer que o outro lhe faça. Mas Jesus, mestre por excelência, sempre vai ter uma palavra na frase que ele trouxe, que é essa palavra aí, que diz tudo. Assim, em tudo, faça ao outro o que você quer que o outro lhe faça. Se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser ajudado, ajude. Tudo que você quiser, você precisa fazer. Por quê? Por mais dinheiro que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, por mais beleza física através do padrão estabelecido pela sociedade você tenha, você é mais um nesse vasto universo. Então, Deus não colocou ninguém aqui para ser mais do que ninguém. Então, nós precisamos olhar para o outro e entender que tudo que eu quero, o outro também precisa. Porque uma das coisas que nos coloca em pé de igualdade, de fato, são os direitos e deveres. Todos os direitos e deveres, segundo a lei humana, e mais precisamente a lei divina, é para todo mundo. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas, na prática, não é o que nós estamos vivendo. Não estamos respeitando os direitos do outro. Só estamos exigindo que respeitem os nossos. Para manifestar esse amor ao próximo, nós também precisamos aprender a trabalhar a afetividade. A afetividade não é vozinha mansa, não é beijinho e nem abraço. A afetividade é olhar atento. Você pode ser a pessoa mais agitada, aquela pessoa que é considerada mal-humorada, mas se você tem um olhar atento, você é uma pessoa afetuosa. E muitas vezes você tem uma vozinha muito mansa, chama todo mundo de meu amor, mas desenvolver. Vocês estão me ouvindo, gente? Que apareceu aqui que está sem conexão. Um pouquinho, tá? Mas voltou. Oi? Falhou, deu uma falha na voz, mas voltou. Essas conexões ainda permanecem assim, né? Então, trabalhando a afetividade na família, ter um olhar atento para aqueles que estão com a gente desde o início, que é o nosso primeiro compromisso, é a família. No círculo social, nós precisamos ter esse olhar atento. Com as pessoas que estão ao nosso redor, em qualquer ambiente, é no trânsito, é no ponto de ônibus, é na casa espírita, em todo lugar, é no trabalho. Nós precisamos ter esse olhar atento uns para os outros, porque nós vivemos uma lei de sociedade para aprendermos a amar. Se nós não enxergamos o outro, como é que nós vamos desenvolver esse amor? Como é que nós vamos instituir essa lei na nossa caminhada? Amar o próximo é também aprender a conviver. E conviver é viver com os defeitos e as qualidades. Tem alguém aqui perfeito? Tem alguém aqui maravilhoso? Ninguém é perfeito. Não atingimos essa perfeição. Então, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças, com o que machuca, com o que irrita, porque nessa lei de sociedade, muitas vezes, irrita, machuca, dá vontade de desistir. Mas nós precisamos dessa lei para que a gente possa crescer. É nessa convivência diária que nós temos a oportunidade de crescer. É aprender que nós vamos criticar e discordar. Faz parte dessa convivência. Mas não precisa ter inimizade, porque a gente criticou ou discordou.
Porque existe a crítica construtiva. O problema é que só se trabalha a crítica destrutiva. Aquela onde você vai com o objetivo de destruir o outro. Então, a gente pode criticar e discordar nas nossas relações. Mas não é por isso que a gente precisa deixar de ser amigo. Não é por isso que a gente vai se tornar inimigo. Não é por isso, pela crítica e pela discordância, que a gente vai ter uma oposição sistemática e uma dissidência declarada. Ou seja, isso acontece muito dentro da casa espírita. Porque houve a crítica e a discordância, então tudo que Fidélis fizer vai ser sempre a questão, foi Fidélis. Então o problema vai ser ele. Ou essa dissidência declarada, eu deixo a casa porque Fidélis fez aquilo. Isso é muito, infelizmente, comum no nosso movimento espírita. Criticar e discordar sem amar menos, apesar de pensar diversamente. Porque se você ama menos, na verdade você nem ama. Como também, se você ama demais, você não ama. Não existe amar menos ou amar demais. Existe amar. E nós precisamos, com urgência, aprender a desenvolver isso. Quando a gente aprende a lei de amor, e quando a gente aplica a lei de amor na nossa vivência, a gente vai entender porque Jesus disse assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Por que será que a gente ainda não se reconhece? Porque, na verdade, ainda não aprendemos a amar. O bom é que ainda dá tempo. Nós podemos ainda desenvolver a lei de amor nas nossas relações. Primeiro, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, amando primeiro a nós, tendo o suficiente para nós, para que a gente possa dar ao outro sem cobrar. Estamos falhando, por quê? Porque ainda não aprendemos a amar. Quando aprendermos a amar, as nossas relações serão saudáveis. As nossas relações serão de afeto. As nossas relações serão de respeito. Ainda não aprendendo a amar, vamos continuar nos machucando. Se ainda entendermos amor como relação sexual, como beijinho e abraço, como vozinha mansa e ter que ter alguém, nós iremos estar dificultando o nosso processo evolutivo. Espírita precisa voltar a esse assunto, evolução. Porque muita gente acha, e está sendo achismo, que já evoluímos muito, porque não mata, não arranca mais a cabeça de ninguém. Isso não é evoluir o tanto que a gente pode e o tanto que a gente deve. Porque aprendemos que podemos ficar estagnados. Retroagir ninguém vai, mas podemos ficar estagnados. Então, quando nós nos deparamos com coisas tão absurdas, mas tão absurdas, a gente entende que ainda não evoluímos o tanto que a gente pode e o tanto que a gente deve, porque ainda não aprendemos a amar. Facilmente se diz que ama, como facilmente se diz que deixou de amar. O que a gente tem, o que a gente conquista, a gente não perde. Então, se você deixou de amar, você nunca amou, ainda não constituiu esse sentimento, que é o sentimento mais nobre, em si mesmo. Então, quando eu amo, eu não vou ficar julgando ninguém. Eu não vou ser intolerante. Eu não vou ter dificuldade de perdoar. Então, nós precisamos compreender o que é amor. Entender que essa é a lei máxima. Nós conhecemos muitas leis, mas essa é a lei máxima. Porque é quando nós amamos que nós cumprimos todas as outras leis. Ainda vivemos uma caminhada muito capenga. Ainda tropeçamos muito, porque ainda a maioria de nós não sabe nem o que é amar. A maioria de nós ainda não consegue nem gostar do outro, quanto mais amar. E ainda em questão de relacionamento, quantas mulheres estão sendo assassinadas porque esses homens dizem que amam? Então ama e mata? Como é que você pode dizer que ama e você mata? Quem ama cuida. Quem ama, liberta. Então, nós precisamos compreender esses sentidos que nós estamos dando ao amor. Como é que nós amamos e queremos o nosso ente querido aprisionado a uma cama, onde ele já não suporta mais estar ali, onde ele sofre,
mas eu quero que ele esteja aqui porque eu amo tanto meu filho, eu amo tanto meu pai. Isso não é amor, isso é apego, isso é carência. Nós, espíritas, estamos precisando compreender de fato os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus, porque a maioria de nós só distorce os ensinamentos do Mestre Jesus. Como é que se ama alguém, e isso trazendo para a casa espírita, mas você não cumpre os objetivos da casa espírita, que é acolher, que é consolar, que é esclarecer e orientar. Como é que você pode acolher alguém se você não aceita a singularidade, a complexidade do outro? Como é que nós estamos vivendo tanto processo evolutivo em tecnologia, em ciência, em cultura, e transexuais ainda são vistos como aberração? Como é que nós dizemos que estudamos a doutrina espírita e ainda nos debatemos com espíritas que dizem assim, Deus criou homem e mulher, Deus criou espírito, ele não criou homem e mulher. Como é que ainda se defende essa ideia de que um homossexual, e sim, nós precisamos falar sobre isso dentro das casas espíritas, principalmente porque estamos hoje falando sobre a lei do amor. Com quem Jesus andaria se estivesse nessa época de agora? Com quem será que Jesus andaria? Então, porque a grande maioria de nós está discriminando tanto essas pessoas, a ponto dessas pessoas não se sentirem ali acolhidas dentro de uma casa espírita. Onde, se você não se sente acolhida dentro de uma casa espírita, essa casa espírita não está cumprindo a lei do amor. Não temos nem a condição de nos dizermos cristãos, porque cristão é quem segue o Cristo. E a lei máxima que Jesus ensinou foi a lei do amor. Então, é com urgência que nós precisamos falar mais sobre esse sentimento mais nobre, para que a gente consiga incluir as pessoas, para que as pessoas não se sintam distanciadas, para que as pessoas não se sintam descartadas dentro da casa espírita. Porque se nós não conseguimos realizar isso nem dentro da casa espírita, onde é que nós vamos conseguir? Porque o lugar mais fácil para cumprir isso é dentro da casa espírita, porque nós estamos falando sobre aquilo. Nós pregamos aquilo. Como é que nós pregamos e não conseguimos praticar? Jesus deu um nome para isso. Falsos profetas. Não estaremos nós sendo falsos profetas? Professando, mas não praticando? Então, se fala da lei do amor, não é trazer um tema desse e entender, um tema bonito, né? Está lá no Evangelho, foi Lázaro que escreveu, mas não entendeu o que Lázaro quis dizer com essa mensagem. É não entender que Jesus falou sobre essa lei o tempo todo, o tempo todo. Jesus ensinou a Pedro o que é amor, porque ele perguntou 3 vezes a Pedro, Pedro, você me ama? Sim, mestre, ninguém te ama mais do que eu. Perguntou de novo, Pedro, você me ama? Claro, mestre. Na terceira, com a mesma força, ele disse isso. E ele não entendeu que Jesus estava querendo que ele percebesse qual era o sentido que ele estava dando ao amor. 3 vezes, Pedro negou Jesus. E quantos de nós está nessa condição de Pedro ainda? Dizendo que ama, mas negando. Porque quando nós negamos os ensinamentos, nós estamos também sendo Pedro, negando Jesus. Então, é falar, mas a gente entender isso aqui, na minha vivência diária, onde se aplica? Onde eu estou colocando isso e onde eu estou deixando de vivenciar isso? Porque, às vezes, a gente acha o tema bonito, a gente acha, e eu estou falando de achismo mesmo, a gente acha, nossa, a pessoa falou tão bonito, mas sim, para mim, na minha vivência, onde se aplica isso? O que é que eu vou fazer a partir de hoje para modificar, para conseguir instituir isso na minha caminhada? Então, quando se traz um tema, é um despertamento. Isso chegou para nós, porque nós precisamos ouvir. Porque, com certeza, está faltando ainda aplicarmos na nossa vivência diária. Joana de Ângeles tem 2 trechos que ela fala de amor, né, na questão de relação a 2, não importa se são 2 homens, se são 2 mulheres, ou seja, um homem com a mulher. É no livro Garimpo de Amor.
Todo relacionamento é um compromisso de intercâmbio, de doação, de oferta, de generosidade e, acima de tudo, de libertação. Se você aprisiona alguém, então, isso aí nunca foi amor. Quando se ama a outrem, seja qual for o tipo de relacionamento que se estabelece, dois fatores se tornam essenciais: a compreensão e a compaixão. Se eu não consigo compreender o outro, se eu não tenho compaixão pela fragilidade do outro, eu estou falando sobre qualquer coisa, menos sobre amor. Então a gente precisa perceber muito as nossas ações para que a gente de fato compreenda o que Jesus quis ensinar quando ele falou sobre amor. O tempo todo Jesus falava sobre amor. Ele ensinou o amor real quando ele disse lá na cruz: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. É claro que Deus não perdoa, que fique muito claro. Deus não perdoa, porque existe a necessidade do perdão, porque existe o ódio, o rancor, o ressentimento, a mágoa, sentimentos inferiores que não competem a Deus. Jesus estava se referindo à lei de causa e efeito. Foi como se virasse para Deus e dissesse assim: pode livrar eles de responder por isso, porque eu sei que eles fizeram assim porque ainda não sabem fazer da forma correta. Só quem ama é capaz disso. Ah, mas era Jesus. Então vamos para a irmã Dulce? Quando ela ia pedir para os doentes dela e cuspiam na mão dela e ela dizia: esse aqui é o meu, agora eu quero dos meus doentes. E primeiro, se ela não amasse a Deus acima de tudo, ela não ia sair para passar por um processo desse. Se ela não se amasse, ela não ia tomar a cusparada na mão e continuar a pedir pelos doentes dela. Então, é parar e refletir. Eu, passando por isso, o que é que eu faria? Para a gente entender se, de fato, nós já compreendemos o que é amor e se nós já conseguimos viver esse sentimento. Jesus ensinou também através de Judas. Judas traiu Jesus e é claro que Judas não tinha esse objetivo. Ele queria ver o povo liberto e ele acreditou tanto no poder de Jesus. Só que o poder de Jesus era moral, não era físico. Ele nunca quis mostrar um poder físico. E quando ele percebe que o que aconteceu, ele entra em desespero e se mata. Jesus faz o quê? Vai resgatar Judas das esferas inferiores, mostrando que amar é compreender o outro, a fragilidade do outro. Que amar é você se doar, mas sem se perder. Porque quando eu me perco, aceitando tudo que o outro faz, isso não é amor. É apego, é carência. Vemos tempos de apego, de carência, de total desrespeito, total desequilíbrio. E as pessoas estão dando o nome de amor. E isso não é amor. Desequilíbrio não é amor. Apego não é amor. E descuido não é amor. Então, nós precisamos rever todas essas nossas ações, porque ainda dá tempo de reverter esse quadro de dor, de desespero que nós estamos vivendo. E aí, muitos dizendo, a transição planetária. Parece que a transição planetária começou agora. Desde que a Terra passou a ser de provas e expiações, nós estamos numa transição. Não é a transição. São as escolhas que nós estamos fazendo. É porque ainda insistimos em não aprender, de fato, o que Jesus ensinou. E aí, querem fazer pergunta? Tá aí aberto, o pessoal quiser fazer pergunta, mas sua reflexão foi muito boa, Alcione. Já conheço suas palestras, você é muito boa no que fala, no que aprendeu, né? E o amor que você disse é o amor que a gente tem que sentir, não é o amor para você falar. Essa semana mesmo eu estava com minha mãe lá e meu irmão. Foi ontem. Aí a minha mãe estava me dizendo, você está falando assim de sua irmã ligava para você, te xingava todo. Eu digo, não, mas eu já perdoei ela. Quer dizer, as pessoas às vezes, por isso que eu falei aqui do orgulho e do amor, né? Às vezes as pessoas têm um orgulho tão grande
que não tem aquela capacidade de pedir perdão a você, né? Agora, me perdoe, fulano, tal, que eu falei com você e tal, mas você sente que a pessoa está arrependida pelo procedimento, né? Da pessoa com você, que melhorou, né? Está se tratando melhor, né? As conversas é outra. Então, você vê que a pessoa, pelo menos, está melhor, né? Então, o amor também é o sentir, né? Não é tanto como você falou aí, eu te amo, tal, da boca para fora, não. E até o comportamento e o que a pessoa faz com você, você entende que a pessoa, pelo menos, gosta, né? De você. Então, parabéns, Alcione, pela sua palavra, pelos seus pensamentos, pelas suas reflexões. Que Deus sempre te ilumine, te abençoe e te dê mais, assim, mais conhecimento, né? Que você já tem, eu acho que você já tem muito também. Então, pessoal, está aberto aí, quem quiser fazer qualquer pergunta para Alcione. Pode falar, João. Meus irmãos, muita paz para todos. Alcione, eu gostaria somente de deixar claro, eu sei que não devemos tecer elogios aos palestrantes das nossas reuniões doutrinárias, porque os irmãos do plano superior nos orientam que essa felicidade seja externada vibracionalmente. Eu devo dizer a você que eu estou bastante lisonjeado e muito feliz por ter ouvido hoje uma palestra em dupla conotação. A primeira delas, quando meu irmão Fidelis faz a abertura com esse poema maravilhoso, que é uma verdadeira ode ao amor. Eu fiquei feliz já de início. E devo dizer que foi duplamente observada a nossa reunião. Primeiro, em verso, como nosso irmão Fidelis trouxe. E, finalmente, com a sua dissertação maravilhosa, com palavras bastante esclarecedoras. Isso me fez estar aqui a refletir, buscando internalizar um pouco mais desse tijolo doutrinário que hoje foi colocado em nossa reunião. Fiquei muito feliz com as palavras que aqui hoje ouvi. Que Deus lhe abençoe, te ilumine e que continue dando a você essa capacidade de divulgar e elevar tão alto a nossa doutrina santa. Muita paz para você, meu irmão. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja sempre. Amém, muito obrigada, mas pode ficar tranquilo, porque quem me ensinou a ser espírita sempre mostrou que a gente tem que dar o melhor no trabalho do Cristo, e quem tem que ser reverenciado é Ele. Então, eu entendo que eu preciso dar o meu melhor no trabalho do Cristo, porque Cristo não faz qualquer coisa, e entender que é Ele que tem que estar no centro. Tá? Ele sempre. Com certeza, meu irmão, com certeza. Tem mais alguém querendo fazer pergunta ou complementando o assunto? Se não tiver mais ninguém, Alcione. Emily, minha filha, seu namorado foi aí buscado na noite de hoje porque é jovem participa. Não deixa a juventude adormecida na noite de hoje. Se ele não está, minha filha, fale alguma coisa, porque quando o jovem fala, com certeza enriquece o trabalho. Hoje eu estou Alcione, preferindo Alcione, escutar. me perdoe só interferir. Eu só vou complementar o que você disse. Quando o jovem fala, entusiasmo e incentiva os velhos. É verdade. Fale, Emily. Hoje eu queria só escutar mesmo. Não estava muito afim de falar muita coisa não, gente. Fala um pouquinho sobre o amor, o que é que você entende do amor, como é que você usa o amor. A gente pensando, é importante que ela ouça, porque tudo aqui que foi dito também refletiu muito essa importância de, enquanto mulher, a gente compreender o que é amor,
para não se permitir cair numa relação abusiva. Porque está sendo falado tanto, mulheres estão sendo assassinadas o tempo todo. Porque vivemos ainda essa cultura machista e porque ainda é cobrado da mulher ceder a tudo para que se mantenha um relacionamento. Vivemos ainda uma sociedade hipócrita e cruel que exige da mulher um relacionamento. Ah, mas nossa, você é tão bonita, tá sozinha. Ah, você é muito exigente. Aí, quando a mulher constitui uma relação e percebe que é uma relação abusiva, aquela sociedade que disse assim, nossa, você é muito exigente, vai virar para essa mulher e dizer assim, também não pode viver sem homem? Então, Emily, você ainda é nova, mas não é só porque você é nova, porque somos mulheres e a gente precisa ouvir falar sobre amor para entender que, em primeira instância, a gente precisa amar a gente, não é o outro. Não é amar demais, não existe amar demais, não existe amar de menos, não existe prova de amor. Existe amar. E para amar o outro, eu preciso amar a mim, eu preciso impor limites. Então, sim, a gente precisa falar de amor nas casas espíritas, e principalmente para os jovens, para que a gente não coloque os jovens, mais uma mulher, nas mãos de um homem abusivo, que diga que matou em nome do amor, porque quem ama liberta. Então, minha filha, que sim, você esteja ouvindo, que sim, você reflita, para que você possa dizer não quando você souber que aquilo vai interferir na sua caminhada, que aquilo vai lhe machucar, que aquilo vai lhe fazer cair. É isso mesmo, Alcione. Uma relação tem que ter amor dos dois, né? E eu acho assim, uma relação quando começa, hoje em dia o pessoal quer ter uma relação, já quer morar junto, mas tem que ter uma experiência, um tempo, entendeu? Para ver as pessoas, ver todo assim, a natureza daquela pessoa, no bom e no ruim, né? Ficar só no bom, né? Namorando e tudo, e quando vem as coisas ruins, será que vai suportar? Condições financeiras, né? Condições da outra família. Quando você casa, o homem ou a mulher casa, não casa só com eles casam com a família também. Porque ninguém convive só, né? Você vai conviver com seus pais, seus irmãos, seus primos, né? Ele também vai conviver e ambos têm que ver o relacionamento da família dele e dela. Para isso se ter uma união. Porque os casamentos hoje em dia não estão se dando? É devido a isso, né? Conheceu só a mulher bonitinha ali, né? Tanto o homem também, o homem com boa aparência, mas depois, e aí? Quando for viver junto, vai dormir junto e acordar junto, né? Aí vamos ver a diferença, como teve na pandemia, né? E a aparência não sustenta relacionamento, né? A gente bem sabe. É isso, na pandemia é o que a gente viu na pandemia, né? Eu fui meu cardiologista, ele disse que ele não consegue, quando ele está folgando, ficar dentro de casa com a mulher. E às vezes ele sai. Aí eu falei com ele, eu tenho 15 anos de aposentado e estou vivendo com minha mulher dentro de casa. Graças a Deus, numa plena harmonia. Ele disse, é mesmo, rapaz? Eu digo, é. Estou convivendo e convivo bem, graças a Deus. Isso é o quê? É gente de compatibilidade, é você compreender o outro. Você não só vai amar o outro como um homem ou uma mulher, mas vai amar o outro como um ser humano. Você vai enxergar ali também um ser humano. Além das relações que você tem afetiva, você também enxergar como ser humano. Você não pode estar machucando a sua companheira, você queria que ela te machucasse, né? Fazer a lei da empatia. Então, se você viver isso, você vai viver 100 anos, 50 anos, até pedir para casar na eternidade, né? Não ter reencarnação com a mesma mulher. E a mulher também vai pedir para casar com o mesmo homem. Porque tem um gênio de compatibilidade. Eles, para se juntar, testaram tudo, né? Claro que ninguém vai viver um amor de mil maravilhas. Vai ter sua diferença, porque são diferentes, né? Às vezes eu penso uma coisa de uma maneira, ela pensa de outra. Mas isso não vai interromper seu relacionamento.
E mesmo se interromper, se você chegar a separar, você vai querer o bem dela. O amor é isso aí. Você não vai querer, como eu sempre falo aí antes das palestras, E termina a relação, não é o sentimento. com A gente muito transforma, deixa de viver uma relação homem-mulher a dois e vai viver uma relação de amizade, de respeito, né? é uma relação humana, né? Um gostando do outro como um ser humano. Pode falar disso. Não, eu só queria só, assim, ver quanto dizem que existe só um tipo de amor, né? Eu já acho que existem vários tipos de amor, né? E hoje nós sabemos que falar não quero, isso eu não aceito, isso eu não quero viver, é uma prova de amor. É um amor é o amor próprio, né? Porque muitas vezes, é que nem a Oceane falou, dizer sim, eu acho, para tudo, eu acho que realmente falta amor, porque uma hora a gente vai dizer não. E aí, como é que aquele não vai ser interpretado pelas pessoas? Então, eu acredito que muitas vezes, né, a gente não aceitar certas situações, não aceitar certos desrespeitos, né, principalmente com as pessoas mais próximas da gente, é dizer, é uma prova de amor, principalmente com a gente. E é isso, gente. Ok, É, isso aí. nós não temos tipos de amor porque nós não somos os gregos que tinham, né? O amor erótico, o amor família, o amor amizade. Não existem tipos de amor, existe amor. O Alcione, quando você falou assim, você fez a pergunta, depois você estava sem áudio, né? Você falou assim, qual é a pessoa que você mais ama? A gente fica procurando, sabe? A gente fica, ó, pensa nos filhos, pensa nos netos, pensa nos amigos. Dificilmente a gente pensa na gente. Você já reparou? Que a gente não fala, não, olha, a pessoa que eu tenho que amar primeiro sou eu, porque depois que eu amar, eu vou distribuir o amor. Então, quando você falou, eu já fiquei, sabe? Filhos, netos, amigos, pessoas, né? Aí, mas eu não pensei em mim. Entendeu? Depois eu falei, não, a primeira pessoa que eu tenho que amar é a mim, porque quando eu repartir o bolo, a primeiro pedaço tem que ser meu, entendeu? Então eu fiquei, até comentei, mas aí você estava sem áudio, né? Quando você fez a pergunta, achei bem interessante. Porque a gente pensa em tudo, mas muitas das vezes a gente esquece da gente, né? Que a primeira pessoa do singular sou eu, né? É isso, gente. Só isso que eu queria comentar. Ok, a Genô quer falar aí. Pode falar, Genô. A palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, Alcione. Excelente reflexão nessa noite. Falar de amor é falar de um sentimento nobre, de uma centelha divina. O amor é tão importante na vida, Alcione, que Jesus disse que amar é gostar, né? É ter afeição pelas pessoas, pelo próximo de um modo geral. Aí eu pergunto, no Evangelho também diz amar o inimigo. O que significa esse inimigo em nosso processo evolutivo? Qual é a sua visão sobre amar esse inimigo? Creio que não é gostar dele, não é ter afeição dele. Concorda? Por ser o sentimento mais nobre, é para a gente entender. E eu coloquei isso aqui em vários momentos. Quem ama, perdoa. Quem ama, tolera. Quem ama, é paciente. Então, amar o inimigo é perdoar. Então, se você perdoou, você amou. Perdoar não é concordar nem compactuar com o erro do outro. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é compreender. Foi por isso que Jesus disse: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. É entender que cada um só dá o que tem, que o outro só faz o que consegue fazer. O perdão, ele fica fácil quando a gente se perceber como o outro também. Eu só dou o que eu tenho. Eu só faço o que eu consigo. Então, por quê? Eu tenho que exigir do outro que ele dê o que ele não tem, que ele faça o que ele não consegue.
Perdoar também não é reconciliar. Você não tem que ficar com o outro, mas é simplesmente você lembrar sem sentir dor e você compreender. Nossa, era o que fulano sabia fazer naquele momento. E eu preciso seguir. Porque se você, toda a lógica de perdoar os inimigos, porque enquanto a gente está aqui no plano físico, está tudo fácil. Você está vendo, você pode saber por alguém, mas e quando a gente volta para casa? Então, é melhor se reconciliar enquanto estamos aqui, não é o que está no Evangelho? Para que a gente possa, então, se libertar desse sentimento de ódio e não nos afete. Por isso também Jesus disse, retribui o mal com o bem. Ou seja, você vai criar um círculo protetor em torno de você. O que vier de fora, que for negativo, que estiver contrário às leis de Deus, não vai lhe atingir. Quando você ama, o amor que Jesus ensinou, que liberta, que transforma, que regenera, todo o mal que vier do outro não lhe atinge. Porque você está revestido pelo melhor sentimento, o maior sentimento de todos, que é o amor. Ok. Agora, a gente, quando tem uma referência de Jesus, quando ele fala assim, perdoar que ele não sabe o que faz, aí eu pergunto, e a gente sabe o que é que esse inimigo faz? Então, aí a gente tem que separar, né, essa evolução espiritual de Jesus e esse processo gradual nosso, né? Porque eu acho que nós, seres humanos, ainda não temos uma educação emocional para parar e refletir como Jesus refletiu, né? Então, eu acho que é isso que eu estou dizendo, é um processo gradual para que a gente possa entender, porque na teoria é Mas fácil, há quanto tempo a mas gente já está nesse processo? Já mas era na para estar muito prática, melhores. mas nessa prática, eu acho que essa prática ainda está envolvendo ainda muita coisa para a gente chegar lá nesse Mas objetivo. olha, é porque está se perdendo num ponto, no óbvio. Jesus, ele não veio para cá aprender a amar, a perdoar, a nada disso. É justo. Ainda se tem esse discurso, mas era Jesus. Ele não veio aprender nada, ele já sabia, ele veio ensinar, ele veio mostrar na prática como fazer. Nós estamos falando E da nossa olha, a evolução. gente vai voltar para casa e vai perceber que era o básico. Perdoar é o básico. Respeitar é o básico. Tolerar é o básico. Compreender é o básico. Ele não está pedindo, ele não ensinou nada de impossível para nós na nossa condição evolutiva. Nós já saímos do primitivismo. Nós já somos dotados de razão, nós já conseguimos compreender o certo e o errado. Se nós não fizermos as escolhas acertadas, como é que a gente avança? Não temos mais tempo nem condição de dizer, mas nós somos imperfeitos. Isso a gente já sabe, inclusive é por isso que estamos nesse planeta. Correto. Mas nós não estamos aqui para continuar imperfeitos. E para você deixar de ser um espírito imperfeito, não significa que você vai dar um salto quântico e pular para a primeira ordem. Não. Não, eu sei não que é não. assim. Eu sei. Então, é entender que é possível. É um esforço mesmo diário. Jesus não disse que seria fácil. Ele também não disse que seria impossível. Então, é compreender, é entender que quem precisa mudar sou eu. O outro muda quando ele quiser, se ele quiser. Eu não sou responsável pela evolução dele. Eu estou aqui para contribuir, mas é uma escolha dele. Então, é difícil, mas nós estamos dificultando muito mais. Quando nós criamos assim, sabe, desculpas. Mas também o que fulano me fez é muito difícil. Mas se está doendo o que fulano me fez, quem deu poder a fulano? Fui eu. Porque quando eu compreender, olha, é o que ele tem para dar, mas não é o que eu quero receber. Mas ainda criamos uma dependência emocional. Se fala muito em dependência financeira, né? Pior é dependência emocional. Porque você fica preso ali, porque você é até capaz de passar fome, mas para se desvencilhar de alguém é um processo muito mais doloroso. Mas porque nós estamos nos colocando nessa condição.
Então, é olhar para o outro e entender. É ele. Esse processo é dele, não é meu. É se libertar, porque quando eu perdoo, eu estou me libertando daquele sentimento, daquele momento. Eu estou dizendo para mim, eu tenho que continuar. Porque quando eu não perdoo, eu fico futucando aquela ferida e aquela ferida volta a sangrar. Não é fácil. Eu não estou querendo aqui trazer que é fácil, não. Eu estou querendo trazer que é possível. Que nós precisamos entender que é possível. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Porque Jesus falou, dai-nos hoje. Ele não disse por uma semana, por um mês, por um ano. A cada novo dia, vai e busque o que você precisa. Trabalha é a tolerância? Então vou trabalhar a tolerância. Ah, mas ainda não deu. Amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. É interessante que eu, na minha visão, que eu passei a ideia, eu estou preocupado com o outro, no sentido que ele, eu estou preocupado, às vezes, é conosco mesmo. No problema, ele, eu já sei como é ele. Aí eu procuro saber, vem cá, a gente, quando está nesse desafeto, esse desafeto é uma correlação entre dois sentimentos. Será que a gente ainda, mesmo sem perceber, não vibramos, não houve a ressonância de um ódio, ressentimento, de uma raiva? Então é isso que há, esse conflito. Porque não é em relação ao outro, é em relação a nós. Então é isso que a gente precisa, assim, como você colocou bem, esse esforço, não prejudicar o outro, mas também não me prejudicando. Então, é essa educação emocional que você colocou que exige, Exatamente o que é está que faltando. exige, é que exige esse esforço, porque o problema do outro é o outro. Ele é o problema dele. Eu não tenho nada com ele. Eu tenho comigo. Como é que vai ter essa ressonância em mim? Será que eu já estou maduro para isso, para receber? Aí a gente não está evoluído, que a gente sabe. Mas o Por isso problema, que eu Gino, é disse, por justamente isso que eu disse que esse. o processo é gradual, né? É um processo Mas o gradual. processo é justamente esse. A gente diz que o outro é o outro. Eu tenho que me preocupar comigo. Mas a maioria de nós Lógico. não está se preocupando consigo, não está se preocupando é com o outro. Então é parar, me observar. Jesus disse vigiai e orai. Ele É. não disse orai e vigiai. Ele disse exatamente nessa ordem: vigiai e orai. Esteja atento a tudo que tentar lhe desequilibrar. E entre em oração para a sustentação necessária. Então, quando eu desenvolvo esse autoconhecimento de saber o que me irrita, por que me irrita, não é só saber que me irrita, mas por que me irrita. Aí eu vou me trabalhando. A Acho ação do que ainda, outro acho que não é vai porque ter mais ainda a gente poder sobre reage, né? mim. Eu acho que irrita porque a gente reage instintivamente. Exato, quando a gente deveria agir. Instintivamente a gente reage ao ofensor. É. Obrigado, Então, já viu, pela. identificamos a causa. Agora, É, a gente trabalha. Está trabalha, vendo que correto. uma doutrinária é um despertamento? É. Obrigado, viu, Alciane? Ok. Alcione, obrigado por tudo, obrigado por você estar aqui hoje, obrigado por você existir. E gostaríamos que você fizesse a prece para finalizar o trabalho. Então, vamos orar para agradecer, porque a gente sabe pedir, mas a gente também precisa aprender a agradecer. E recolhendo-nos no nosso quarto interior, como Jesus ensinou, para que a gente possa nos escutar e, sobretudo, escutar Deus, Jesus e Maria, os benfeitores falando com a gente, para que a gente possa agradecer. Mas agradecer, ser grato é reconhecer que o outro fez porque foi para a gente. Que o outro parou e foi para a gente. Agradecer porque Jesus ele veio aqui. Ele veio nos ensinar o caminho certo a seguir. Ele mostrou na prática como fazer. Todas as lições permanecem intactas. E nós sabemos o que devemos fazer. Então, sejamos gratos a Deus, Pai, de amor, justiça e misericórdia, por ter enviado Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre,
E quando tudo parecer difícil, e muitas vezes vai parecer até impossível, que a gente se recolha e pense, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Ou ainda que pergunte a ele, o que queres que eu faça, mestre? E se permita escutar a resposta, porque ele vai responder. Tenhamos todos os olhos de ver e ouvidos de ouvir. Assim recomendou o mestre. Agradecermos a Maria, Mãe Amorosa, que passa na frente, que resolve as nossas demandas, que nos acolhe e que nos diz nos nossos ouvidos, meu filho, não pela questão do tempo, mas porque ela estará todo o tempo todo com a gente. Aprendamos a ser gratos pelo ar que respiramos, pela capacidade de enxergar e enxergar além do que salta aos nossos olhos, de nos locomovermos, de tocarmos, de sentirmos, de ouvirmos, de sermos capazes de conduzir a nossa caminhada evolutiva. Se doer, foi uma escolha nossa. Se fizer bem, foi uma conquista nossa. Ser conosco, celeste amigo, hoje e para todos sempre.